Olá, vamos continuar a nossa aula sobre norma jurídica, ok? Iremos falar agora sobre as estruturas das normas, tá? Vamos lá. Há um entendimento de acordo com qual norma jurídica apresenta uma estrutura lógica de juízo, ou uma proposição hipotética, no qual se prevê um fato, onde nós vamos chamar de F, certo? E uma consequência, ou efeito, que nós vamos chamar de S, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma equação aqui, tá? Um esquema. Nós vamos chamar de fato a palavra F e vamos falar sobre a consequência ou efeito de S, tá bom? Em termos de esquematizado, que vamos falar agora, temos a seguinte representação. Se F é, deve ser S. Ou seja, se há um fato, deve ter uma consequência e ou um efeito. Tá? Então, no esquema acima, no esquema que eu acabei de falar, nós podemos observar dois elementos da norma jurídica, tá? Principalmente a de conduta. Ou seja, a hipótese ou um fato tipo, certo? E o dispositivo do preceito. O dispositivo ou preceito, que nós chamamos do efeito e a consequência, certo? Para Kelsen, ele já trata da seguinte forma. Essa consequência, ou seja, o S, é o quê? A sanção. Consequência decorrente de não cumprimento de quê? De um dever. Correto? Desse modo, se ocorrer um fato ou uma conduta que corresponde à previsão legal, ou seja, dentro da norma jurídica, ou seja, haverá uma sanção para quem a descumprir. Correto? Repetido mais uma vez. Para Kelsen, direito positivo, positivismo, né, onde praticamente Kelsen é o precursor dessa ideia, ele diz o seguinte: a consequência é a sanção. Correto? O que quer dizer? A consequência é o quê? Decorre de quê? Do não cumprimento de um dever. Por parte de quem? De quem a praticou. Do agente. Certo? Desse modo, se ocorrer um fato ou uma conduta que há previsão legal, ou seja, há uma norma jurídica que prevê uma sanção àquele ato praticado pelo agente, ele tem que sofrer essa sanção. Ele tem que sofrer essa consequência, esse efeito. A norma jurídica, em regra, prevê um fato típico de forma bem genérica. Ou seja, ocorrendo um fato concreto, ocorrendo um caso concreto, previsto dentro da norma, inserido dentro do texto legal, o responsável pelo fato deve suportar ou gozar das consequências obrigatórias, ou o efeito determinado dispositivo, ou preceito da norma. Ou seja, trocando bem em miúdos, para você entender bem melhor, aquele que pratica um fato, ou uma conduta, e essa conduta, a previsão legal, ela está existente dentro do texto legal, dentro da norma jurídica, ele está o quê? Suscetível ao quê? A suportar ou gozar as consequências obrigatórias. Aquele que, por exemplo, artigo 121 do Código Penal, quem mata alguém, a pena, a previsão é até 30 anos de prisão. Se ele matou, ele vai ser preso. E ele vai suportar, ou seja, ele vai suportar aquilo que a norma está dizendo. O máximo da pena, 30 anos de prisão. Correto? Com as novas regras, né, hoje é 40 anos. Tá? Observa-se o seguinte, que a norma de conduta há uma alternativa, no sentido de cumprir ou violar o dever nela enunciado. Sabemos
que a norma jurídica determina que se impõe a sanção. Correto? A sanção no caso dessa violação. Correto? A norma diz o seguinte: tem que ser aplicada a sanção, tá, para aquele que violou a norma jurídica. Essa alternativa decorre da liberdade da pessoa de cumprir ou descumprir a norma jurídica. Ou seja, a pessoa ela só vai sofrer essa sanção, essa coercitividade da norma, se ele a praticou ou descumpriu. Correto? Em razão disso, a norma de conduta não apresenta apenas um aspecto formal, mas também um caráter axiológico. Ou seja, um valor a ser atingido, bem como resguardar o valor da liberdade do destinatário. Como eu acabei de frisar, como eu acabei de explicar no exemplo que eu dei. Nesse tipo, por exemplo, de acordo com o Código Penal, como eu falei agora, artigo, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. É pena de reclusão, ou seja, a pessoa vai ficar reclusa. No exemplo que eu acabei de falar, é o seguinte juízo hipotético. Vamos lá. Se a pessoa matar alguém, é uma hipótese, é um fato. Certo? Deve ser aplicada a pena de quê? De reclusão. De 6 a 20 anos de prisão. É o dispositivo, essa ação. Ou seja, vamos lá. A conduta, matar alguém. Essa conduta é o quê? É o fato típico, é o fato. Correto? A pena aplicada a quem matar alguém, a quem realizar a conduta de matar alguém, é a pena de reclusão de 6 a 20 anos, podendo ser aumentada de acordo com os agravantes. Certo? Então, o que vamos saber? Então, que a pena é o quê? É o dispositivo, é o quê? É a sanção, é a norma primária. Certo? Vamos lá. Nota-se ainda que a norma jurídica, aquela norma de conduta, pode ser entendida como um enunciado. Correto? Como enunciado, composto de 2 elementos. Ou seja, um comando que estabelece uma carga, uma regra de conduta, certo? E uma consequência, entendida por alguns autores como a sanção. Ou seja, a norma de conduta possui 2 elementos. Um comando, que seria o comando, é a conduta do agente. E a consequência seria o quê? A sanção. No exemplo que eu falei, do artigo 121, correto? Estabelece dever jurídico. Que dever é esse? Que norma imperativa que o Estado diz para que você não faça? Não matar. Ou seja, matar alguém, a conduta de matar alguém, dá uma pena de reclusão de quantos anos? De 6 a 20 anos. Correto? Mas o Estado fala assim, então qual é a proibição, no caso? De não matar alguém. Qual o dever jurídico imperativo que o Estado estabelece para você? De não matar. Correto? Caso esse comando do Estado não seja obedecido, deve ser o quê? Aplicada a pena. Que pena é essa? De reclusão. Tá bom? Vale ressaltar o seguinte, no aspecto lógico, formal, nesse juízo hipotético que acabamos de falar, ok? Deve estar implícito o quê? O valor vida. Expressa onde? Na ordem imperativa do Estado. Qual é a norma imperativa do Estado? De não matar. Correto? Então a norma imperativa da norma jurídica estabelecida pelo Estado é o quê? Não matar. Porque se você matar, você vai ter o quê? Uma sanção, uma consequência. Que consequência é essa? Reclusão. De quanto? De 6 a 20 anos de prisão. Podendo ser agravada por mais anos, de acordo com a conduta do agente. Certo? Efetivamente, ao anunciar uma consequência obrigatória, para o caso de ocorrer o fato previsto na norma jurídica, procura-se o quê? Alcançar os objetivos. Preservando o quê? O valor, que nesse caso é a vida.
Tá? Então, há uma relação entre o que? O fato e o valor. De modo que a norma jurídica é uma base fática de objetivos axiológicos. Repetindo, a norma jurídica há uma base fática e objetivos axiológicos. Desse modo, a norma jurídica é composta de fato, valor e forma lógica, conferindo estruturas lógico, fato, axiológico. Entenderam? Então, a norma jurídica, num sentido bem amplo, correto? Ela tem um sentido lógico, correspondente a um fato, aí ela vai ter um fator, o que? Um objetivo axiológico. O que quer dizer? Vamos buscar a integração entre o fato, a conduta do agente e a sua respectiva consequência, seus efeitos. Então, concluímos o quê? Que a norma jurídica, além da estrutura lógica formal, a integração do aspecto fático e valorativo, que é o caso, o axiológico. Ok? Na norma jurídica, existem 3 fatores que se integram e se correlacionam. Do mesmo modo que a realidade do direito, como experiência, apresenta-se como a integração do fato, valor e norma. É que o Miguel Errado fala de teoria tridimensional do direito. Correto? Além disso, como já observado anteriormente, o modelo formal como juízo, né, a proposição hipotética, no caso do F é o fato e o S a consequência, apenas corresponde à categoria ou espécie das normas jurídicas, que regem comportamentos sociais. Ou seja, a conduta do ser humano. A conduta que ele deve agir perante a sociedade. Então, havendo outro tipo de normas, quais sejam? As normas jurídicas de organizações, dirigidas aos órgãos do Estado, ao que apenas fixam competências e atribuições, que são o quê? As normas secundárias. Correto? Podemos dar como exemplos dessas normas jurídicas de organização. Brasília, que é a capital federal, artigo 18, parágrafo 1º da Constituição Federal. Outro exemplo, são bens da União, os que atualmente lhe pertencem e o que lhe vierem a ser atribuídos. Artigo 20, inciso 1º da Constituição Federal. Compete privamente a União sobre a desapropriação. Artigo 22, inciso 2º da Constituição Federal. Tá, e outros mais exemplos. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida. Artigo 2º do Código Civil. A existência da pessoa natural termina com a morte. Então, são exemplos onde se verifica a prescrição de um dever objetivo, determinando algo que deve ser feito, não dependendo da ocorrência de um fato previsto do qual possa estar certa consequência. Ou seja, nas normas jurídicas de organizações, portanto, não se verifica o juízo hipotético, ou seja, o fato e a consequência. Correto? Propriamente dito. Mas apenas um dever a ser observado ou cumprido. Ou seja, o dever ser. Outro exemplo, as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Artigo 40 do Código Civil. Não há um caso hipotético, entendeu? Não há um juízo hipotético onde vai se analisar o fato concreto em si. Correto? Já está previsto na lei, acabou. Rol taxativo, leis absolutas. Correto? Deve-se frisar, registrar o seguinte: o entendimento de que a forma verbal das normas jurídicas não segue um padrão. Por isso, para que determinado enunciado, ainda que presente de forma descritiva, tenha natureza normativa, o que importa é a possibilidade de ser enunciado de acordo com a estrutura lógica, hipotética, característica de uma norma jurídica. Ou seja, quer dizer o seguinte: o que importa é a possibilidade, embora as preposições jurídicas sejam prescritivas, não meramente descritivas, podem ser enunciadas. Isso ocorre com frequência, sob revestimento verbal não prescritivo.
que quer dizer o seguinte? Um grande doutrinador, Hélio Grau, Roberto Grau, diz o seguinte: o que dispõe o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre o direito civil. O que quer dizer? Se o Estado membro, ou o Distrito Federal, ou os próprios municípios legislar sobre esse direito civil, estas legislações são inválidas. O que Eros Graus quer dizer? É privativo da União legislar sobre o direito civil. Somente o Congresso Nacional e o Senado Federal pode legislar sobre o direito civil. Os estados e municípios e o próprio Distrito Federal, se o fizer, essa norma, ela é ilegal. Ela não terá validade, não terá eficácia. Ok? Tendo em vista tudo aquilo que já estudamos, as estruturas das normas jurídicas, aqui abrangidas, ou seja, as normas de condutas e as normas de organização, apresentam sob forma de produção legislativa, de um dever ser de forma o quê? Obrigatória. Ou seja, tanto as normas de conduta como as normas de organizações, as primárias e as secundárias, ela tem o quê? Um caráter o quê? Obrigatório. Ok? Então, vamos às seguintes observações. Vamos lá. Frisam bem isso aí. O conteúdo da norma jurídica é enunciado sob a forma de uma ou mais proposições entre si relacionadas, sendo o significado pleno da norma jurídica dado pela integração da proposição nela contida. Correto? Outra. A norma jurídica, fazendo parte do direito, enuncia um dever ser, ou seja, um sentido de quê? De obrigatoriedade. Ok? Então, a norma jurídica enuncia o dever ser de forma objetiva e obrigatória. Sabendo-se que o direito tem validade o quê? E deve ser aplicado independentemente do quê? Da vontade do obrigado. Independe da vontade daquele que praticou a conduta. Correto? Então, não prevê a norma de organização alternativa quanto a não ser aplicada. Correto? Então, recapitulando, o que devemos frisar é o seguinte: independe da vontade do agente que essa norma vai ser aplicada ou não. Não interessa. O que devemos entender que a norma, ela tem o quê? Um caráter de dever ser, ou seja, um caráter de obrigatoriedade. Correto? Então, podemos frisar ainda mais, para terminarmos esse tópico da estrutura das normas, que na norma de conduta há uma alternativa, no sentido de cumprir ou violar aquilo que está enunciado inserido dentro do texto legal. Correto? Então, resumindo de forma bem geral e de forma bem ampla, a norma jurídica, em regra, prevê um fato típico de forma genérica. Certo? Há um fato, há um caso concreto, e esse caso concreto, havendo previsão legal, caberá a ela o quê? Uma sanção. Correto? Então, num caso concreto, havendo previsão legal, correto? Haverá uma sanção. Professor, o cara praticou um crime que não há previsão legal. Ele pode sofrer uma sanção? Não. Se não houver prevenção, falando principalmente no Código Penal, se não há crime sem que haja lei anterior que o defina. Se a pessoa pratica um ato, um fato, uma conduta, e ele é preso por essa conduta, e essa conduta que ele praticou não é crime, ele não pode sofrer uma sanção prevista pelaquilo que ele praticou. Correto? Hans Kelsen, ele é claro, e ele é muito incisivo nessa questão, em que ele diz o seguinte: só pode haver aplicabilidade da norma,
ou seja, a norma primária, se houver previsão legal, se houver previsão no texto legal. No caso, a previsão, né, a aplicabilidade vai depender do que? Da norma secundária. Correto? Então, o que devemos entender é o seguinte, que havendo previsão legal, a aplicabilidade da norma, ela vai ser aplicada. Ela vai passar a ter eficácia. Correto? Então, nesse primeiro momento da nossa aula sobre normas, nós acabamos de falar sobre a estrutura das normas, e na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, nós iremos falar sobre distinção entre a norma primária e a norma secundária, sob a égide de quem? Dos nossos júris filósofos, em especial a Hans Kelsen, a Norberto Bobbio, correto? A Herbert Hart, ok? Nós iremos frisar praticamente esses três, né? Quanto à distinção entre norma secundária e norma primária. Só para deixar um gostinho de quero mais, norma primária para Kelsen é o quê? É a própria sanção, ou seja, a norma jurídica é uma dualidade de imposição e coação, ou seja, a norma primária é a sanção e a secundária é a forma de que essa sanção vai ser aplicada no caso concreto, ok? Então, na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre a distinção entre norma primária e norma secundária, segundo os pensamentos sobre a égide desses júris filósofos, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, tchau!